Então hoje é o dia do Espírito Santo, ele está no foco, mas sabe que ele não gosta muito de estar no foco não, ele gosta mais, ele é muito discreto, ele gosta mais de agir nos bastidores, deixar que o foco fique em Jesus, e mesmo que ele não apareça muito, mas o que realmente aparece são as suas obras, porque elas são, essas sim, extraordinárias, e a gente, se entrega nas mãos dele, a gente vai ver as coisas acontecendo. Gente, eu quero relembrá-los que nós estamos no tema, o tema do ano, que é para servir, porque essas foram uma das últimas palavras de Jesus aos seus primeiros discípulos, com o objetivo de ensiná-los a ser como ele é, que não esperava ser servido por ninguém, mas se colocava à disposição para servir a todos. Foi isso que ele fez. Então, como discípulos dele, que também somos, o grande serviço que temos a realizar, entre muitos outros naturalmente, mas um grande serviço que nós podemos realizar é ajudar alguém a tornar-se um discípulo de Jesus. Isso significa que estas pessoas que ajudamos a tornarem-se discípulos de Jesus vão passar também a seguir Jesus e a obedecer ao que ele mandou e vão fazer outros discípulos. E é assim que acontece, são esses nós, e esse é o nosso tema desses 2 meses, nós, discípulos fazem discípulos. Pode parecer estranho para muitos, estão pensando em Jesus, né? Seguir a Jesus, pode parecer estranho para muitos, seguir alguém sem ter qualquer contato físico, visual, porque Jesus não está mais aqui, nós não conseguimos vê-lo, não conseguimos tocá-lo. Quem sabe para esta geração, a geração digital, seja um pouquinho melhor, mais fácil de entender essa dinâmica. Mas, se para nós é difícil, imagine como foi para os primeiros discípulos de Jesus, quando ele lhes disse que estava partindo, e eles não o veriam mais até sabe-se lá quando. Ficou uma incógnita, um ponto de interrogação na cabeça deles. E eles ficaram desconcertados. E Jesus, ele abriu o jogo com eles com muita franqueza. Ele foi claro ao dizer, sem rodeios: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Já pensou? Eles passaram 3 anos seguindo Jesus, eles imaginavam que muitas coisas ainda viriam, muitos anos à frente, e de repente Jesus está dizendo: vocês não vão me ver mais, estou indo embora. Então, Pedro, por exemplo, não entende a reviravolta no seu projeto de vida pessoal, como discípulo de Jesus. Ele deixou tudo para trás, ele estava disposto a ir onde Jesus fosse. Então ele não tem outra maneira senão perguntar: mas Senhor, para onde o Senhor vai? Porque eu quero ir. E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Vocês não podem ir agora. E um outro discípulo, muito confuso, insiste ainda com Jesus: mas nós não sabemos onde o Senhor vai. Esse era Tomé. Onde o Senhor vai? Que negócio é esse? Sabe, Jesus, ele veio para desatar muitos nós, um emaranhado de nós, que nos enredam,
que são os nossos muitos pecados que nós cometemos contra Deus. Jesus também veio para atar outros nós, laços de amor entre nós e o nosso Deus, laços de amor uns com os outros. Essa é a obra de Jesus, desatar nós e atar nós. Mas ele agora está indo embora. Quem pode nos ajudar a desatar os nossos nós e atar os nós certos se Jesus não está mais aqui? Quem pode nos ajudar a ajudar outras pessoas a fazer o mesmo? Nós precisamos sim de um especialista em nós, e não são os escoteiros. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. O especialista em nós. Nós vamos descobrir quem ele é. Bom, nós estamos falando sobre ele o tempo todo aqui nesse culto, né? Jesus os tranquiliza e lhes apresenta o especialista em nós que viria substituí-lo durante todo esse tempo que ele está ausente. E ele garante aos seus discípulos: olha, eu não os deixarei órfãos, pode ficar tranquilo, vocês não vão ficar desamparados, eu voltarei para vocês. Bom, isso vai demorar, está demorando já há mais de 2000 anos, vai demorar, porque eu tenho coisas muito importantes para fazer lá no céu, mas eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar um conselheiro para ficar conosco para sempre. O Espírito da verdade. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Está vendo só? Esse representante de Jesus que viria vai nos ajudar a lembrar tudo que Jesus ensinou. Ele está fazendo isso até hoje. Se nós temos acesso aos ensinamentos de Jesus, é porque o Espírito Santo está fazendo-nos lembrar de tudo que ele disse. Então este é o especialista em nós, o Espírito Santo. Como vocês viram nesses 2 versículos curtos, em 2 versões, já encontramos 2 palavras para descrever o Espírito Santo. Muitas palavras foram usadas para descrevê-lo, para descrever o seu papel aqui no mundo. Conselheiro, encorajador, consolador. Essa palavra eu não encontrei em nenhuma versão, mas é um papel dele, sim. Advogado, aquele que está ao nosso lado para defender-nos. Auxiliador, ajudador. Sabe que eu particularmente gosto mais desta última expressão, ajudador. Porque a palavra que Jesus usou para designar o Espírito Santo, a palavra grega, a palavra parácletos, significa literalmente chamado para estar ao lado. Alguém que é chamado para ficar ao meu lado. Essa expressão, ela ilustra, ou ela sugere, nós poderíamos pensar em alguém que não consegue resolver sozinho um problema, ou por alguma razão não consegue andar, locomover-se, está machucado, está ferido, e não consegue andar por si só, precisa de uma outra pessoa que se coloque ao lado e o ajude, amparando, ou instruindo, ou apoiando,
ou guiando, ou sustentando, ou muitas outras coisas. Alguém que vem para nos ajudar. A palavra então ajudador, para mim, parece-me a mais abrangente e pode, sem dúvida nenhuma, conter todas essas outras ideias. Então o Espírito Santo nos ajuda aconselhando, nos ajuda encorajando, nos ajuda defendendo-nos, nos ajuda capacitando-nos, e eu diria, nos ajuda desatando os nós errados que nós fazemos na vida, e nos ajuda também a atar esses belíssimos nós, os nós que nos unem a Deus, que nos unem uns aos outros. Então vamos ver um pouquinho dessas funções do Espírito. O Espírito é, como eu já disse, um especialista em desatar os nossos nós. Já dissemos como o nosso pecado, que na verdade, no fundo, é a nossa arrogância em não dependermos de Deus, como o nosso pecado nos leva a pensar, nos leva a falar e nos leva a fazer tantas coisas erradas. Essa arrogância que há dentro de nós nos faz fazer muitas coisas erradas. Nós, de uma armadilha da qual não somos capazes de escapar. Nós estamos presos a esta rede que nós mesmos tecemos e nos prende, nos escraviza. Então Jesus diz, por que é que ele precisa partir? Lá em João 16, 7, 8, nós vemos a palavra de Jesus dizendo, mas na verdade, é melhor para vocês, veja só, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso tudo tem a ver com desatar os nossos nós. Este é um dos papéis do Espírito, ajudar convencendo-nos do nosso pecado, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, convencer-nos do alto padrão que Deus exige de nós, a sua justiça é perfeita, é elevadíssima, e nós não conseguimos chegar lá, nós somos injustos, e o Espírito Santo nos convence deste alto padrão de Deus. O Espírito Santo nos convence das consequências do nosso pecado, porque não conseguimos alcançar esse padrão de justiça de Deus, é o seu juízo sobre a nossa vida. Então Jesus completa, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. A gente não gosta muito da verdade, especialmente quando é uma verdade a nosso respeito. A verdade dói, porque mostra como nós somos falhos, como estamos aquém do padrão de Deus. A verdade a nosso respeito é na verdade cruel. Mas o Espírito não para por aí, porque se ele parasse aí, seria um desespero total. Ele não nos ajudaria nada, apenas aumentaria a nossa culpa, o nosso fardo de expor todos os problemas que nós temos e nos deixar com esses problemas. Ele não para por aí, ele nos ajuda a desatar esses nós, revelando o outro lado da verdade, porque há um outro lado da verdade, que também é verdade. Então Jesus explica para os seus discípulos, olha, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá do Pai,
e testemunhará a meu respeito. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Então o Espírito Santo, depois de mostrar a nossa situação terrível, a nossa realidade nua e crua, ele então traz a solução. Ele nos apresenta Jesus, ele fala da verdade de Jesus, ele glorifica o Senhor Jesus diante dos nossos olhos. O Espírito Santo então é um especialista em atar nós. Ele nos ajuda a desatar os nossos nós e nos ata a Jesus. Jesus é a verdade para o qual o Espírito nos conduz. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a verdade, a palavra da verdade, ou quem sabe através de alguém que Ele coloca na nossa vida, no nosso caminho, alguém que vem nos ensinar a palavra de Deus, que vem testemunhar da sua experiência pessoal com Jesus, mostra que Jesus morreu em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, dessa verdade cruel a nosso respeito. Jesus veio para morrer por causa disso, para que, crendo nele e na sua obra, nós sejamos totalmente perdoados, purificados, tenhamos uma vida nova, comecemos essa vida nova com o poder do Espírito Santo em nós, sem culpa, porque fomos lavados pelo sangue de Cristo, livres então do juízo de Deus, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o Espírito Santo então nos apresenta Jesus como solução, como o nó santo que nos salva dos nossos nós. Mas Ele também nos ajuda. Deixa eu ver onde é que eu estou agora, eu me perdi aqui nas minhas anotações. A partir daí, então, nós nos tornamos discípulos de Jesus e o Espírito estará conosco para nos ajudar neste aprendizado, a fazer o que Ele nos ordenou. Jesus continua dizendo, ensinando sobre este que Ele enviaria, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse, como nós já lemos anteriormente. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele nos ajuda a entender o que Jesus ensinou, porque são verdades espirituais, que nós não conseguimos entender com a nossa razão humana tão somente. As coisas espirituais são entendidas espiritualmente, e o Espírito Santo abre a nossa mente para entendermos espiritualmente. Mas para entender, para lembrar o que Jesus ensinou, é preciso o básico, é preciso saber o que Jesus ensinou. Se você não sabe o que Jesus ensinou, como é que você vai lembrar o que Ele ensinou? É uma lógica isso. Você entende essa lógica? Você, como discípulo de Jesus, precisa ler a respeito de Jesus. A história de Jesus está na Bíblia. Aliás, a Bíblia também foi escrita não por vontade de homens, como diz Pedro na sua segunda carta, mas homens movidos pelo Espírito Santo escreveram o que escreveram e deixaram registrados na Bíblia. Então, não há atalho para isso. A leitura da Bíblia tem que fazer parte da sua vida. Você precisa ler, você precisa conhecer o que Jesus ensinou. Leia a Bíblia, sempre, repetidas vezes. Não importa se você vai ler 10, 20, 100, 1000 vezes.
a respeito de Jesus. Quanto mais você ler a respeito dele, mais familiarizado você vai estar com ele, a maneira dele pensar, a maneira de ele falar, a maneira dele agir, e nós estamos sendo formados para sermos parecidos com ele. Você vai ficando cada vez mais parecido com ele. Familiarize-se com Jesus. Familiarize-se com as suas crenças, com seus valores, com as suas atitudes, com seu estilo de vida, porque só assim o Espírito Santo pode ajudá-lo a lembrar o que ele ensinou, e só assim você vai poder obedecer o que ele ensinou. É lógico. Então, uma vez atados pelo nó da fé a Jesus, nós então agora contamos com a ajuda do Espírito Santo para tudo na vida, tudo. Por isso Paulo faz esse apelo em Efésios 4:23. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Você seja renovado na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. O Espírito é este especialista em atar nós de amor a outras pessoas, porque o fruto do Espírito é o amor, como lemos e estudamos na última série em Gálatas, capítulo 5. E o amor nos leva a ajudar aos outros. Veja só, o Espírito vem para nos ajudar, e ele nos inspira a ajudar outras pessoas. É o que nós lemos na própria carta aos Gálatas, no capítulo 6, 2 e 3. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Não se julgue tão importante, tão superior aos outros. Dê valor aos outros. Considere os outros dignos da sua ajuda. Ajude as outras pessoas, levando os seus fardos, levando-os aos pés de Jesus, porque esse é o trabalho do Espírito. Se você está cheio do Espírito, você vai fazer a mesma coisa que o Espírito faz, levar pessoas a Jesus, para serem curadas por Ele, para serem perdoadas por Ele, para receberem uma nova vida. Ajudamos as outras pessoas com habilidades que o próprio Espírito nos dá, são os dons, habilidades que Ele manifesta na nossa vida, para realizarmos os serviços, os diversos serviços de amor que prestamos às outras pessoas. Veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 4 e 7. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Dons são habilidades, são coisas que nós sabemos fazer muito bem, e são espirituais, são capacitações muito além do que está em nós naturalmente. São habilidades espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Deus vai manifestar-se na nossa vida e através da nossa vida para beneficiar os outros. O beneficiado, em primeiro lugar, não sou eu, é o outro a quem eu estou servindo e ajudando. A nossa vida é outrocêntrica, sempre voltada para os outros, assim como era a de Jesus, e assim como é próprio do Espírito Santo. Então nós devemos ter consciência que as nossas habilidades não têm origem em nós mesmos,
Não se orgulhe, não seja vaidoso, porque você é capaz de fazer muitas coisas em nome de Deus. Não é uma questão de vaidade, porque quem recebe aí a glória é o Espírito Santo, são dádivas dele, ele que nos presenteia com essas habilidades. Nós temos a responsabilidade de desenvolvê-las com a ajuda do Espírito Santo e também com a sua ajuda a colocarmos essas habilidades em prática. É o Espírito Santo ao nosso lado, conosco, ajudando-nos a colocar em prática essas habilidades. Então, quem é glorificado nos serviços extraordinários, fantásticos que podemos realizar, não somos nós mesmos, é o Espírito. Ele é o artista, ele é o mestre, e nós somos apenas aprendizes, eternos aprendizes. Ele quer compor uma obra de arte conosco, e ele nos ajuda a aprimorar a nossa capacidade de dar as pinceladas com precisão cada vez maior, e aprender a combinar as cores e as suas nuances com cada vez mais sensibilidade, com cada vez mais exatidão. Mas o mestre é ele está nos ensinando e nos ajudando a compor este quadro. Muitas vezes ele guia a nossa mão trêmula, insegura, e segura o pincel para acertarmos com exatidão a composição daquela parte da pintura que nós não somos capazes de fazer sozinho. É a mão do Espírito sobre a nossa mão. O tema, a técnica e a execução da obra são definidas e orientadas pelo Espírito. Mas Ele nos dá, sim, porque Ele nos criou tão diferentes uns dos outros, Ele nos dá a liberdade de expressarmos a nossa arte com o nosso estilo pessoal. Cada quadro que cada um de nós vamos compondo ao longo da vida é diferente uns dos outros, porque o Espírito Santo vai respeitar o seu estilo pessoal, a sua maneira de ser, a sua individualidade. Ele vai respeitar isso. Quanto mais nós aprendemos e nos tornamos especialistas com a ajuda do Espírito, mais nós vamos tendo consciência das nossas próprias limitações. Quanto mais habilitados nos tornamos, mais complexas e elevadas se apresentam as exigências da vida. Prepare-se. Você nunca vai chegar lá. Você vai melhorando cada vez mais, aperfeiçoando-se cada vez mais com a ajuda do Espírito Santo. Mas quanto mais subimos um degrau na nossa capacidade, quando nós pensamos que já sabemos muito, mais as circunstâncias nos demonstram que não sabemos nada. E como precisamos muito mais ainda do Espírito Santo para nos ajudar. Nós aprendemos com Jesus, quando Ele, sobre a face da terra, limitado à condição humana, que é impossível viver sem uma conexão direta e regular com Deus pela oração. Já perceberam quantas vezes Jesus retirava-se para orar? Quanto Ele precisava orar na sua condição humana? E nisso também o Espírito nos ajuda, como já foi mencionado aqui, pois como explica o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Roma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito
intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Meus queridos, leiam muitas vezes essa passagem da Escritura, entendam esta passagem, o que ela realmente quer dizer. Note que o objetivo das nossas orações não é convencer Deus a fazer a nossa vontade. Vocês entendem isso? Nós não estamos orando para tentar convencer Deus, tentar dobrar Deus a fazer a nossa vontade. Quanto mais conscientes da nossa humanidade, mais fracos sabemos que somos e mais deveríamos desejar que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. O que nós sabemos da vida? O que nós sabemos do futuro? O que nós sabemos que é melhor para nós, senão aquele que nos criou com um propósito? Assim, as nossas orações deveriam ser muito mais confissões da nossa incapacidade até de pedir o que é certo. E então contamos mais uma vez com a ajuda do Espírito Santo, que conhece o coração do Pai e interpreta para Ele o que realmente nós precisamos. Pai, Ele está pedindo tantas coisas, o que Ele realmente, o Senhor sabe o que Ele precisa. Não há pecado nenhum expressar a Deus os desejos do nosso coração, mas nós deveríamos aprender a sujeitar os desejos do nosso coração aos desejos do coração do Pai. E quando nós descobrimos qual é o desejo do coração do Pai, o nosso desejo, se não é o desejo dele, cai por terra. Assim, vimos a diversidade de ajuda que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo é este especialista em atar nós. Ele nos ata a Deus e nos ata ao próximo, pelo amor de Cristo. Quando aceitamos voluntariamente a obra de Jesus pela fé, acontece algo extraordinário. Nós temos o especialista em nós. Entenderam? É um jogo de palavras. Nós temos o especialista em nós. Ele não somente está ao nosso lado, ele está dentro de nós. Temos o especialista a atar nós dentro de nós. É o que Jesus prometeu às vésperas de partir. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem. Preste atenção, o Espírito Santo, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. E se você parar para perceber, se você parar uns instantes na agitação do seu dia, e você perceber o que Ele está fazendo na sua vida, você o conhece, você consegue identificá-lo, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês, Não é uma bênção, esse presente que Jesus nos deixou?
Ainda bem que Jesus foi embora. Eu estou brincando, né? Porque é assim, gente, Jesus estava limitado a um corpo, ao tempo, ao espaço. Ele podia estar com poucas pessoas cada vez. Agora Ele está com todos nós ao mesmo tempo, o tempo todo, onde quer que estejamos, na pessoa do Espírito Santo. Ele se divide em milhões e em trilhões de pessoas. Ele está em nós, porque Ele é o Espírito. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não está sozinho no mundo. Você decidiu um dia ser discípulo de Jesus. Ele não está aqui agora, em carne e osso. Contudo, Ele enviou o seu Espírito para estar com você, para estar em você, dentro de você. E Ele é esse especialista em nós. Ele é especialista em atar o nó da sua vida a Deus por meio de Jesus. Ele é o especialista em atar você a outras pessoas através do serviço que você presta a elas, com a ajuda do Espírito Santo, de formas extraordinárias, através dos dons que Ele te dá. E ajudar pessoas que não conhecem a Deus a atar essas vidas a Ele através de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo, uma obra maravilhosa. Usufrua dela. Não ignore. Ele é invisível, mas Ele é sentido. Você pode sentir a presença dEle em você. Quando você está naquela aflição e você ora a Deus e o Espírito Santo começa a interceder por você com gemidos que nem podem ser expressos em palavras, então você experimenta o quê? Você experimenta a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Não existe uma bênção maior do que ser casa, habitação, templo do Espírito Santo como nós somos. Amém? Graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos deixa órfãos, não nos abandonou. Quando o Senhor foi para junto do Pai, o Senhor cumpriu a promessa, enviando-nos o Espírito para estar conosco, para estar em nós. O Senhor conhece cada pessoa aqui, e o Senhor está realizando uma obra na vida de cada pessoa. Querido Espírito Santo, que ajuda-nos a termos consciência da Tua presença na nossa vida e andarmos junto contigo, de mãos dadas, permitindo que o Senhor realize muitas coisas que nós sozinhos seríamos incapazes de realizar. Que o Senhor nos ajude, ó Espírito Santo, a resolver a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, convencendo-nos da necessidade que temos de depender de Deus. Espírito Santo, vem encher a nossa vida e nos tornar cada vez mais como Jesus foi. É o que nós oramos e pedimos, e que a Tua bênção assim se espalhe na vida de cada pessoa que é a habitação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.